Bom, então bom dia a todo mundo, né? Então agora a gente vai ter um workshop apresentado pelo Rafael. Rafael Rocha, ele é doutor em bioquímica, Rafael, pode confirmar, por favor? Pela UFMG. Exatamente. Ele é doutor em Uhum. bioquímica pela UFMG, ele trabalhou com a gente muitos anos no LBS, em especial na pesquisa de beta-glucosidase, né? Então a gente tem vários artigos juntos. E o Rafael é um especialista em docking, né? Ele foi orientado pela professora Rafaela. E ele vai trazer pra gente um pouquinho da experiência dele, né? Então, espero que seja bastante proveitoso. E Rafael, com você. Muito obrigado, Diego. Bom, então, como eu sou o Rafael, né? Atualmente eu trabalho aqui na França, então, vamos dizer assim, agora são 4 horas aqui, eu vou tentar não me estender muito, né? Mas o que eu preparei para vocês aqui foi um workshop bem prático sobre atracamento molecular, né? E vocês vão colocar bastante a mão na massa e vão sair daqui já sabendo fazer a parte básica de qualquer trabalho de atracamento molecular. Mas, primeiramente, eu preparei alguns slides introdutórios bem rápidos para introduzir um pouco vocês em como funcionam trabalhos como esse, né? E o que nós vamos fazer na parte prática, né? Então, primeiramente, o que o atracamento molecular, o que trabalhos de atracamento molecular propõem é tentar encontrar um modo de ligação de uma em molécula, certo? Existem vários tipos de atracamento molecular, mas hoje o que nós vamos ver aqui são o atracamento molecular de pequenas moléculas no sítio ativo de enzimas. Mas existem, por exemplo, atracamento molecular de proteína em outra proteína, existe atracamento molecular de peptídeos em nucleotídeos, existe uma infinidade, existe uma diversidade muito grande de trabalhos onde você pode utilizar os conceitos de atracamento molecular. E o que o atracamento molecular se propõe a fazer é encontrar o modo de ligação de uma determinada molécula em outra, né? Como duas moléculas se encaixam. Diante disso, né, a gente vai chamar. Existem alguns nomes que às vezes podem ser confusos quando você quando você, vamos dizer assim, começa a trabalhar em outras áreas também, mas que nós precisamos de distinguir aqui quando a gente fala de atracamento molecular. Primeiramente, é o que é um ligante e o que é um receptor. O ligante, nesse contexto, no contexto de atracamento molecular, é a molécula que tem liberdade de se mover no espaço para ser atracada no que a gente chama de receptor, que geralmente é a molécula que nós mantemos fixa no espaço. Então, geralmente, no contexto que nós vamos trabalhar aqui, o receptor vai ser uma proteína, no caso, vai ser uma enzima, né? E o ligante vai ser uma pequena molécula. Mas, obviamente, quando a gente vai para outras áreas, como bioquímica é, ou biologia molecular, ligante e receptor podem ter outras conotações, né? Mas, como vocês devem imaginar, esse não é um trabalho muito simples de se fazer. Encontrar o modo de ligação de um ligante em um receptor não é algo muito fácil. Por quê? Quando a gente fala de encontrar a maneira como duas moléculas se encaixam, isso traz uma gama muito grande de problemas. Primeiro, existe como você dá liberdade para o ligante se mover pelo espaço. Existem infinitas maneiras em que um ligante pode transladar no eixo
Y, por exemplo, né, desses espaços, vamos supor um espaço bidimensional aqui para tornar mais simples. No eixo Y, esse ligante pode ser posicionado em infinitos, vamos dizer assim, pode ser posicionado em infinitos pontos do espaço, só no eixo Y, também no eixo X, e além disso, o ligante pode ser rotacionado de maneiras infinitesimais. Então, o que os programas de atracamento molecular se propõem é resolver esse problema, que é, na verdade, um problema de otimização. Qual é o posicionamento e a rotação ótima para um determinado ligante se ligar ao sítio de ligação de uma proteína, por exemplo, né? E por isso existe uma diversidade imensa de programas de atracamento molecular disponíveis na literatura. E eles podem ser, cada um desses programas de atracamento é composto por duas principais partes. O algoritmo de busca, que é aquele que vai procurar os posicionamentos ótimos de um determinado ligante no sítio ativo de uma proteína, por exemplo, e a função de pontuação, que é quem vai indicar para o programa se aquele posicionamento daquele ligante o quão bom, quão melhor do que outros posicionamentos ele é. Então, obviamente, vários grupos de estrutural propuseram diferentes maneiras, diferentes approaches para tentar resolver esse problema. Então, existem diversos programas de atracamento molecular, o DOC, o DOCTOR, que propõem diferentes algoritmos de busca e diferentes funções de pontuação para tentar atracar duas moléculas, né? O interessante de ter essa diversidade é justamente que cada um desses programas vai ter seus pontos fortes e pontos fracos. Por exemplo, o Doctor, ele é um servidor online, então ele é extremamente user-friendly. O Doc 3.7 é um programa de atracamento extremamente rápido, ele é muito indicado para trabalhos de triagem virtual, onde você precisa fazer o atracamento de milhões de moléculas em um determinado receptor, e assim por diante. O Doc 6, que é um programa de atracamento muito bom para atracar moléculas muito flexíveis, e o que nós vamos trabalhar hoje é o Autodoc Vina, que tem um algoritmo de busca genético e tem uma função de score inspirada no que é denominado X-score. Então vamos entender um pouco mais profundamente o que é esse algoritmo de busca e o que é essa função de pontuação. Bom, como vocês devem imaginar, quando você tem um espaço infinitesimal, como é o espaço onde você tem o espaço tridimensional onde você tem um receptor, a primeira coisa que você precisa fazer é discretizar esse espaço, ou seja, subdividir esse espaço em pequenos pedaços em que você pode explorar de maneira não infinitesimal, né? Então, o que por exemplo, o algoritmo genético do Autodoc discretizar esse espaço e, a partir dessa discretização, posicionar aleatoriamente o ligante nesse espaço, certo? Então, o que o Autodoc Vina faz primeiramente, ele posiciona a molécula em 2 pontos do espaço e tenta avaliar esse posicionamento através da função de pontuação, certo? Os pontos do espaço onde esse ligante foi alocado pode ser descrito como um vetor de com 3 células, né? Então,
o posicionamento de cada um desses, do ligante, cada um desses posicionamentos vai ter um vetor que no contexto do algoritmo genético é denominado genoma, né? E esse vetor vai descrever o ponto do espaço em X, Y e Z para aquele determinado posicionamento. Esse determinado posicionamento é, então, denominado, nesse contexto, como indivíduo. Então, cada indivíduo, ou seja, cada posição do ligante no espaço, é descrito por um vetor de algum número de células que contém as informações do ponto do espaço onde aquele indivíduo está, certo? Então, o que o algoritmo genético faz no final, no começo, né, é criar dois indivíduos, ou seja, dois posicionamentos, com um vetor associado a cada um deles. E a partir disso, ele pode, então, reproduzir esses dois indivíduos. O que isso significa? Significa misturar o genoma desses dois indivíduos para criar uma nova geração de indivíduos com características herdadas vamos, entre aspas, do pai e da mãe. Ou seja, você vai ter novos posicionamentos do ligante com posicionamentos que são uma mistura dos posicionamentos do pai e da mãe. Então, você vai ter um filho que tem o posicionamento no eixo Y igual ao do pai, entre aspas, e o posicionamento no eixo X igual ao da mãe, e assim por diante. Então, até que em um determinado momento, você vai ter, nessa mesma geração, alguns mutantes, que são indivíduos que adquirem características que não são nem do pai nem da mãe, são características aleatórias. E isso, como vocês vão ver, é muito importante para você resolver esse problema de otimização. Mas, assim que então você tem uma determinada população, você pode então avaliar, dentre todos esses indivíduos, quais são os que têm o maior fitness. Nesse caso, no caso dos algoritmos genéticos, o fitness, entre aspas, é dado pela função de pontuação. Ou seja, ele vai tentar determinar qual desses indivíduos é que está melhor atracado no sítio ativo da enzima, né? Então, a partir dessa função de pontuação, ele vai avaliar qual dos indivíduos quais são os dois indivíduos dessa geração que estão melhor atracados, e aí, a partir desses dois, ele vai fazer uma nova reprodução, criar uma nova geração com novos indivíduos que vão ser reavaliados até que você vai começar a ter indivíduos que estão próximos do sítio ativo, porque eles são os que têm o maior fitness. Então, obviamente que no mundo real, isso é um pouco mais complexo, porque o posicionamento no espaço de uma molécula não é dado simplesmente pelos seus valores em X, Y e Z, mas também pelo como essa molécula está rotacionada, porque a molécula pode rotacionar também em torno do seu próprio eixo, tanto no eixo X, quanto no eixo Y, quanto no eixo Z. E aí, a rotação, os ângulos rotacionais, os ângulos dos rotâmeros dessa molécula, né? Então, por exemplo, essa molécula aqui tem um rotâmero, não sei se vocês estão no meu mouse, deixa eu colocar um pointer aqui, um laser pointer, isso. Por exemplo, essa molécula aqui tem esse grupo oxometil, né, que pode rotacionar também. Então, além do posicionamento tridimensional e da rotação da molécula toda, você tem a rotação
de cada um dos rotâmeros da molécula. Então, o vetor que descreve o vetor, que também é denominado genoma nesse contexto, né, pode ser descrito, tem que ser descrito por necessariamente 3 genes translacionais, né, ou seja, aquelas células que mostram o posicionamento tridimensional da molécula, 3 genes rotacionais, que indicam a rotação da molécula nos 3 eixos, e um número de genes de rotâmeros, né, que indicam a rotação de cada um dos rotâmeros da molécula. Então, o vetor ele vai ter diferentes tamanhos, dependendo da molécula, porque cada molécula vai ter um número diferente de rotâmeros rotacionados, né? Bom, e sobre o fitness, né? Então, vocês perceberam que o algoritmo genético ele trabalha muito com conceitos de ecologia, né? Então, fitness, indivíduo, reprodução, mutação, etc., né? Sobre o fitness, ele ou seja, como os indivíduos são avaliados, ele é dado pela função de score do programa utilizado. Nesse caso aqui, eu coloquei a função de score do X-score que inspira o Autodoc Vina, né? E a função de score, X-score, né, denominada X-score, ela é determinada por 5 termos, né? O termo de Van der Waals, ou seja, as interações de Van der Waals que ocorrem entre o ligante e o receptor, um termo que está relacionado às interações de hidrogênio, um outro relacionado à deformação, ao termo de hidratação, e um termo que está relacionado à perda entrópica do sistema, né? E, em conjunto, ele nos dá um pseudo, vamos dizer assim, um pseudo ΔG de ligação que nos indica qual é a afinidade daquele posicionamento da molécula no sítio ativo da proteína. Então, por exemplo, aqui nós temos 2 posicionamentos de uma mesma molécula no sítio ativo de uma determinada enzima, e nós temos o indivíduo azulzinho, nós temos um score de menos 10,5 kcal por mol, e o magenta, o indivíduo em magenta, tem um ΔG de menos 6 kcal por mol. Então, e o que isso significa? Significa que, de maneira bem resumida, você precisa de 10 kcal por mol para remover o indivíduo em ciano do sítio ativo da proteína e apenas 6 kcal por mol para remover o indivíduo em magenta do sítio ativo da proteína. Então, nesse caso aqui, o indivíduo em ciano, ele é mais ele tem uma afinidade maior com a sua vizinhança do que o indivíduo em magenta, né? Então, obviamente, essa é a conformação mais provável desse ligante no sítio ativo dessa proteína, né? Então, e provavelmente esse aqui, esse indivíduo estivesse não for a geração final, né? Se ele estiver dentro de uma geração, ele vai ter ele tem um fitness maior do que esse indivíduo em magenta, então ele provavelmente tem uma chance maior de se reproduzir e gerar filhos que estão próximos dessa região também, né? Que vão herdar suas características. Mas eu sei que o que vocês querem é colocar a mão na massa, né? E durante o nosso trabalho aqui, se vocês tiverem alguma dúvida, a gente pode tirar de uma maneira mais... vocês podem perguntar de maneira dinâmica, né? Mas o que nós vamos fazer hoje, né? Qual vai ser o nosso caso de estudo? Nós vamos trabalhar com a acetilcolinesterase, que é uma enzima, é um alvo clássico
o planejamento de fármacos anti-Alzheimer, porque a sua inibição tende a reduzir os sintomas do Alzheimer, né? Então, já existem alguns fármacos anti-Alzheimer já aprovados que são, na verdade, inibidores dessa enzima, dentre eles a galantamina, que é essa molécula aqui, que apresenta um IC50 de 1,07 micromolar contra essa enzima. Ou seja, você precisa da galantamina para inibir 50% da enzima em solução, né? Além disso, existem duas moléculas similares à galantamina que apresentam IC50 bem distintos. Por exemplo, a glicoramina, que tem cuja única diferença para a galantamina é a remoção de uma dupla ligação, né? Ele transforma a dupla ligação nessa região da molécula em uma ligação simples, né? E apenas essa diferença faz com que ele aumente o IC50 contra essa enzima drasticamente, evoluindo para 47,21 micromolar. Ou seja, ele precisa de uma concentração muito maior para inibir a mesma quantidade de enzima. Então, ele é um inibidor menos potente do que a galantamina. E, além disso, existe a sanguinina, que, por sua vez, a única diferença é que ela transforma, a única diferença é esse grupo metóxico, aqui na parte direita da molécula, que é transformada em um grupo OH, em um radical OH, e apenas essa diferença faz com que o IC50 abaixe em aproximadamente 10 vezes. Ou seja, a sanguinina é um inibidor 10 vezes mais potente do que a galantamina. E o que nós vamos tentar fazer hoje é atracar essas três moléculas no sítio ativo da acetilcolinesterase e avaliar os nossos resultados, certo? Bom, agora o microfone está aberto para todos vocês. Se vocês quiserem tirar alguma dúvida sobre essa parte introdutória, agora é a hora, porque aí a gente vai começar a parte experimental. Algum de vocês quer falar? Alguém poderia gravar para a parte experimental ou não pode gravar? Só para a gente, depois, se quiser reproduzir, fazer com a molécula da gente para a gente tentar, pode ser? Ana Paula, a gente está gravando? Claro, pode gravar, sim. Uhum. Pode gravar e nós vamos fazer juntos aqui também. Então, o Diego, eu acho que falou para vocês instalarem alguns programas, certo? Sim. Então, quem tiver instalado pode seguir junto comigo aqui. Eu não sei se tem como compartilhar a tela de vocês compartilharem a tela só comigo, não sei se é possível, porque aí eu conseguiria acompanhar e ver as dificuldades de cada um, mas não sei se é possível. Você sabe se é possível, Diego? Olha, eu não sei dizer, mas assim, você pode apresentar como se todo mundo estivesse funcionando, porque aí a gente pode lidar aqui depois com os problemas que vierem, né, já que vai ficar gravado. Ok, então. Bom, primeiramente, se alguém não estiver conseguindo acompanhar no próprio computador, então acompanha só pela minha tela, então, né? E quem tiver conseguindo acompanhar pode ir me dizendo quais são os problemas e quais as dúvidas também, né? Bom, então tá. Aqui nesse workshop nós vamos utilizar o Autodoc Vina, né? Que é o programa ele é um programa bastante indicado para tratamento molecular de pequenas moléculas em proteínas, né? Ele funciona bem em diversos sistemas.
Mas é importante que quando vocês vão trabalhar no próprio sistema de vocês procurem entender um pouco melhor sobre cada um dos outros problemas existentes, porque cada um deles é indicado para um sistema ou para outro, né? Então, tem o RDoc, por exemplo, que é muito indicado para o atracamento de nucleotídeos, né? Que trabalha com nucleotídeos, o mais indicado é o RDoc, e assim por diante. O Autodoc vindo aqui porque ele funciona bem em diversos sistemas, né? Bom, a primeira coisa que vocês vão precisar é baixar o executável do Autodoc Vina na máquina de vocês. Ele é bem fácil eu acho que a maioria de vocês devem estar o Linux, né? Então, vocês podem baixar o executável nesse site aqui, que eu vou colocar no chat para vocês. E ele não precisa de instalação. Pelo menos para o Linux eu tenho certeza que não. Nos outros sistemas eu não cheguei a testar. Mas assim que vocês baixarem, vocês extraem o conteúdo da pasta que vocês baixarem e vocês podem colocar na pasta de trabalho de vocês, certo? Só que vindo baixado, eu vou deixar um tempinho vocês baixando aí, então não se preocupem, eu não vou avançar muito rapidamente. A primeira coisa que nós vamos fazer é abrir o PyMol. Lembrando que nesse caso aqui, hoje nós vamos trabalhar de duas maneiras. Nós vamos fazer a mesma coisa, tanto a partir de uma interface gráfica, quanto a partir da linha de comandos, né? Porque eu sei que muitos de vocês devem ser bioinformatas, né? Então, eu sei que uma tendência muito grande de querer trabalhar também, né? Então, nós vamos fazer das duas formas hoje aqui, tá? Então, eu vou abrir o PyMol na área de trabalho. E o meu PyMol aqui... Bom, a primeira coisa que eu sempre faço é abrir o meu receptor, né? No caso, nosso receptor é a acetilcolinesterase e o código PDB dela é 4EY6. Então, vocês podem recuperar a estrutura PDB do receptor que nós vamos trabalhar, simplesmente colocando o PET e o código PDB que nós precisamos, né? Então, no meu caso aqui, é FET4EY6, no nosso caso, certo? E aí ele vai abrir o nosso receptor, né? Vou dar um segundinho para vocês fazerem aí no computador de vocês. Mas o que a gente pode ver aqui logo de início é que o nosso receptor é um dímero. Ou seja, na verdade é um homodímero, ou seja, são duas cadeias da mesma proteína que foram cristalizadas juntas. Só que para os ensaios de atracamento molecular, geralmente a gente só precisa de um dos dímeros, a não ser que o sítio de interação que nós estamos interessados seja um sítio que está entre os dois dímeros. O que não é o caso aqui hoje. Então, a primeira coisa que eu sempre faço é recuperar apenas um dos dímeros, né, para fazer o atracamento molecular, né? E no PyMol você pode fazer isso de diversas maneiras, né? Geralmente o que eu faço é vir aqui na parte inferior à direita do PyMol, clicar no Szinho
que está aqui, né? E ele vai aparecer a sequência do meu dímero, da minha proteína, né? Do PDB que eu acabei de abrir. Então, eu seleciono a sequência apenas do dímero que eu quero trabalhar. No caso aqui, não importa qual dímero que vocês vão pegar. Pode ser tanto o primeiro quanto o segundo, porque os dois são exatamente iguais, então não tem muito problema. No meu caso aqui, eu vou pegar o primeiro monômero, né? E extrair ele para um novo objeto, né? Então, como é que eu selecionei todo esse primeiro monômero? Eu cliquei no primeiro resíduo desse monômero, né? Arrastei a barrinha aqui de baixo até encontrar onde termina esse monômero. No caso aqui onde termina o monômero é exatamente, obviamente, onde começa a cadeia B, né? Eu seguro o Shift e clico no último resíduo desse monômero e ele já seleciona todos os resíduos do monômero de interesse, certo? E aí, com ele selecionado, ele cria um novo objeto aqui denominado Cell, em que eu posso vir no botão Azinho, né, de Actions, e pedir para ele extrair para um novo objeto. Então, eu clico aqui em Extract to Object. E aí ele cria um segundo objeto denominado obj01. Ok? Se eu estiver indo muito rápido, vocês podem pedir para uma pausa, não tem problema nenhum. Bom, beleza. Então eu extraí o objeto. A segunda coisa que eu faço é começar agora que eu tenho o meu receptor, né, que foi esse dímero. Inclusive eu posso mostrar apenas o dímero que ele foi selecionado ao desselecionar o PDB original, né? Então eu vou tirar esse 4Y, vou clicar em cima desse 4Y6 para tirar o dímero e mostrar apenas o monômero, né? E aí vocês já vão ver que algumas coisas foram feitas nesse monômero. Primeiro, no nosso dímero, nós tínhamos vários desses pontos vermelhos, que na verdade são águas cristalográficas, ou seja, são águas que foram cristalizadas junto com a proteína, né? É importante verificar se não existe nenhuma água cristalográfica que esteja dentro do seu sítio ativo, né? O sítio ativo é onde está essa molécula, essa pequena molécula aqui, né? Geralmente é importante verificar se não existe alguma água que realiza interações importantes dentro do seu sítio de interesse, né? Porque ela pode ser importante para o atracamento da molécula que nós vamos atracar no seu sítio ativo. No caso aqui do nosso trabalho, nós não temos interesse em nenhuma água cristalográfica especificamente. Então eu removo todas essas águas e isso já foi feito por humano. É importante ter isso em mente. Quando tiver uma água cristalográfica importante, ela vai ter um tratamento especial durante o processo de atracamento, certo? Outra coisa que são removidas são outros artefatos de cristalização, né? Tem essa molécula aqui, por exemplo, que geralmente é colocada no ensaio de cristalização para facilitar a cristalização da proteína, né? Elas também não entram no nosso receptor. O nosso receptor é justamente apenas a proteína, certo? No nosso caso. Bom, de posse, então,
do receptor, eu então tenho que amostrar também os meus ligantes, né? Quais os ligantes que eu vou trabalhar aqui. De uma maneira bem, vamos dizer assim, aleatória, não é aleatória, mas bem confortável, o nosso PDB4Y6, ele foi cristalizado justamente com a galantamina, com a primeira molécula que nós vamos atacar. Então, nesse caso dessa molécula, nós não precisamos nos preocupar em encontrar ele, em buscar essa molécula em algum banco de dados, né? Ele já está aqui no nosso modelo cristalográfico, então nós podemos extrair essa molécula ligante para o nosso ensaio de atracamento molecular. Para isso, a gente pode clicar, ir lá na sequência do nosso, na molécula denominada Ô, Rafael, GNT. só vou te interromper um segundo, Ela Rafael. vai. E aí a gente extrai para um novo objeto, né? Como a gente faz isso? Ao clicar no GNT, Rafael, você está escutando? ele inseriu no objeto da seleção a nossa molécula de galantamina, e a gente pode extrair novamente para um novo objeto. Então a action extract to object. Rafael, você podia desligar sua câmera, tá travando um pouco. Lá naquele objeto denominado série. Então agora nós temos, eu vou separar aqui. Sim. Alô? Ih, eu estou escutando, mas acho que travou por aí, né? Alô? Seu áudio tá travando um pouco, você tá me escutando? Teste. Parece que tá com delay. Acho que esse áudio dele é o delay. Agora que ele tá digitando, acho que quando ele digitou, travou no chat. Que engraçado, parece que tá alguns segundos atrasado. Beleza, eu vou desligar a câmera aqui, então. Agora vocês me digam se melhorou ou não. Teste. Parece que tá um pouco melhor. Alô, teste. Rafael, pode continuar. Bom, pessoal, enquanto ele tá voltando aí, tá todo mundo me ouvindo? Alguém tá Sim. Sim. Então, vocês conseguiram instalar aí o Paimol? Como é que tá indo aí? Vocês estão tentando reproduzir? Sim, tá um pouquinho rápido, mas deu para pegar, assim. Tá dando para acompanhar. Tá dando. Acho que até agora tá tranquilo, né? Tá tranquilo, porque já é coisa corriqueira, né? De selecionar a molécula e deletar água. Uhum. Andy, qual problema você teve na sequência? A Andy abriu o PDB errado. Tá. Por isso que ela teve problema. Mas já tá resolvendo já. Então
então tudo bem. Não, acontece, realmente, é normal. A digitou a letra errada, abriu outra coisa. Ah, tá. Mas essa parte de extração aí, todo mundo foi tranquilo, né? Tá tudo bem. Eu acho que o áudio dele tá chegando primeiro que os movimentos, tá tendo um delay, mas tá de boa, assim. Eu acho Tá que ele não tá engraçado. Eu escutando tô a vendo gente. ele mandou o texto e aí acho que o texto chegou depois do, não sei se chegou antes ou depois do áudio. Tá com Tá um um pouco de delay delay. violento aí. Mas Mas acho pode que é a distância, continuar. né? Mas enfim, vocês conseguiram baixar aí o Autodoc Vina? Sim. Sim, eu baixei tudo. Deu certo aqui. Alô? Oi. Oi? Oi, pessoal. Eu tava ouvindo vocês, mas eu tava mutado. Tava um delay. Eu tô acompanhando tanto porque eu tô fazendo o meeting pelo celular e acompanhando pelo computador. E aí eu percebi que o meu vídeo, ele tá com um delay monstruoso. Então, Deixa só a eu não voz, sei então. exatamente onde que eu parei. Você tava Agora tá selecionando. só aberto, vai. Você estava selecionando. Você já tinha Uhum, selecionado as duas partes as duas sequências. Já tinha selecionado as estruturas uhum, lá, a água que você já tinha feito. Aí a gente começou a falar em cima uhum. do que você estava falando. Então você pode voltar daí. Tá. Vocês ainda estão acompanhando minha tela aqui, né? Sim, tá dando para ver a tela. Isso. Mas são vários gigantes. Tá bom. Então vamos lá. Sobre os vários ligantes, né? Sim, quando você abre, vou fazer de novo aqui. Então, FET 4EY6, né? Sim, o que nós temos aqui na sequência são vários ligantes, né? Primeiro nós temos a sequência das proteínas e vários ligantes da proteína. Só que alguns deles não são os ligantes que nós temos interesse, são apenas artefatos de cristalização, né? O ligante que nós temos é esse GNT aqui, galantamina, que quando vocês selecionarem, vai justamente mostrar a molécula selecionada aqui, tá? Essa belezinha que está aqui no sítio ativo. Ok? Até aí? Então, vou extrair primeiro tem que extrair a proteína, né? Porque eu voltei lá do início. Então, primeiro o monômero, Cell, Structure to Object, e a galantamina, que eu vou Structure to Object também. Tá? E aí, se eu selecionar o dímero, eu vou ter o objeto 1, que é o meu monômero, no qual eu vou trabalhar, né? Vou até mostrar em superfície aqui, para vocês verem o sítio ativo. O sítio ativo dessa enzima é bem profundo, né? Esse buraquinho bem aqui em cima, ó. E o objeto 2 é a galantamina, que eu vou colorir de outra cor aqui, como ciano, para vocês verem que ela está lá dentro do sítio ativo. Então, ela foi cristalizada junto com a proteína, lá dentro do sítio ativo da nossa enzima, tá? Da acetilcolinesterase. Até aqui todo mundo conseguiu acompanhar, né? Sim, até aí foi. Tá. Beleza. Então, o que eu faço é salvar esses essas duas moléculas como um PDB para que nós possamos trabalhar tanto na parte via linha de comando quanto na parte de via interface gráfica, né? Então, você vem aqui em File, Export Molecule, e aí você seleciona qual dos objetos que você quer exportar. No meu caso aqui, o OBJ01 é o meu receptor, né? É o monômero que eu selecionei. Então, eu venho aqui em OBJ01, Save,
E aí eu vou salvar como PDB. Geralmente ele vem como padrão, ele vem como para salvar como PDBX, mas eu mudo aqui para PDB, né? E aí eu dou um nome para ele. No meu caso, eu vou colocar como REC, de receptor.pdb. Aí eu salvo. E aí o objeto 02 é o meu ligante, é a galantamina, né? Então eu venho aqui em Export a Molecule, seleciono o objeto 02 e salvo. Eu vou colocar aqui como PDB, né? Vou dar o nome de GNT de galantamina, né? .pdb e salvo, tá? A partir daqui, se vocês olharem lá no workspace de vocês, vocês devem ter um receptor e deve ter a galantamina com vocês aí. Se todo mundo, quem conseguiu chegar até aqui, pode então fechar o painel, porque nós vamos então recuperar os nossos outros dois ligantes que nós vamos trabalhar, né? Que é a licoramina e a sanguinina, né? Que são respectivamente inibidores um inibidor menos potente e um inibidor mais potente. A licoramina ela pode ser recuperada através do Zinc Database, né? Que é um banco de dados com as estruturas tridimensionais de diversas pequenas moléculas. Esse aqui é o link. Não sei se vocês já... Me falem se o link estiver indo com muito delay, tá? Mas você usa. E procurar por licoramina aqui. Licoramina. Vou mandar aqui também no chat. E aí, a primeira molécula que aparece é justamente aquela que não tem a dupla ligação naquela parte que a galantamina, por outro lado, tem, né? Então, você pode baixar o PDB, pode ser o MOL2 ou pode ser o PDB dessa molécula, né? No meu caso, o Zinc Database só permite dois, né? Então, eu venho aqui, download, MOL2, e aí, nesse caso ele não conseguiu, não me permitiu baixar o MOL2 aqui. Deixa eu ver se eu consigo baixar o SDF. Acho que o Zinc não está funcionando hoje. Nesse caso, eu acho que eu tenho a licoramina em algum lugar do meu computador, que se vocês não conseguirem baixar, eu posso enviar para vocês via algum... Não sei se pelo chat dá para enviar, mas eu posso enviar por e-mail, né? Deixa eu ver se tem outra forma de baixar. Bom, a gente pode tentar então Zinc 15. Substâncias. Vou procurar o Smile dele aqui. Baixar esse Smile aqui. Vamos ver se é esse. Isso. Achei aqui. Bom, vocês podem vir então no Zinc 15. Vou enviar o link para vocês aqui. Zinc 15, que tem a molécula também. Vamos ver se baixa o MOL2. Aí, baixou. Então, vocês podem acessar esse link aí que eu enviei para vocês. Aí vocês vêm aqui na parte à direita, ele tem a molécula em 3 diferentes configurações, né, de pH. Então, ela tem a molécula tanto no pH de referência, quanto em pH 7.4, quanto em pH 8.4. Nesse caso, nós vamos utilizar a molécula no pH de referência, certo? Vocês podem vir aqui na última coluna dessa tabelinha, clicar no botãozinho e baixar o MOL2, certo? E aí nós vamos ter
o segundo ligante que nós vamos trabalhar. No caso do 5.15, ele baixa como um arquivo zipado, né? Vocês podem dizipar esse arquivo e colocar aqui na sua área de trabalho, e no meu caso eu vou renomear como leak.mol2, certo? E aí eu vou dar um tempinho aí para vocês fazerem isso também. Quem já conseguiu, tem um terceiro link para a sanguinina, que é um ligante mais potente, certo? E aí vocês podem baixar também, se vocês abaixarem a página até aqui na parte de conformação 3D, vocês podem baixar nesse botão aqui, Download Coordinates, e geralmente eu baixo como SDF, tá? Só clicar em Download, colocar lá na pasta de trabalho, eu vou renomear como SNG, SDF, e pronto. Eu vou dar algum tempo para vocês aí. Alguma dúvida até agora? Até agora está bem simples, né? É só amostrar o receptor e os ligantes. Tranquilo até agora? Tudo certo, Rafael. Beleza, então vou continuar. Mas aí vocês perceberam que cada um dos ligantes que nós trabalhamos foi baixado em um formato totalmente diferente, né? Tem a glutamina que está como PDB, a licoramina como MOL2 e a sanguinina como STF. Então, para padronizar o formato do nosso receptor, eu vou convertê-los todos em PDB. E para isso é bem simples. Vocês podem abrir o PyMol, né? Abrir esses dois receptores que estão em outro formato que não PDB. Então, vem aqui, Open, licoramina e sanguinina. Os dois vão ser abertos normalmente no PyMol, né? E aí, no caso, eles vêm com os hidrogênios, né? Mas não faz muita diferença para o Autodoc-Vina o seu receptor estar ou não com hidrogênios, porque na hora da preparação ele vai adicionar os hidrogênios polares, que são os únicos que ele vê durante a análise, né? E então vocês podem fazer o que vocês preferirem, tirar ou não esses hidrogênios, tá? No meu caso, eu vou remover o hidrogênio de todos eles, vindo aqui em cada um dos objetos de cada um deles, eu venho em Action, Remove Hydrogens and Remove. Aí eu removi os hidrogênios da licoramina e vou fazer a mesma coisa para a sanguinina. Mas isso não é um passo, vamos dizer assim, essencial do atracamento molecular. É só para manter o padrão que eu estou utilizando para a galantamina, que a galantamina, como um modelo cristalográfico, não tem os hidrogênios. Então, eu removi os hidrogênios de cada um deles, e aí eu salvo, normalmente, Export Molecule, como PDB. Então, licoramina, Save, PDB, leak.pdb, e a mesma coisa para a sanguinina. Export Molecule, SNG, Save, SNG.pdb. Pronto. Beleza até aqui, né? Então agora agora nós temos tanto o receptor quanto os ligantes que nós queremos atracar.
agora é fazer o atracamento molecular em si, né? Eu vou fazer uma pausa primeiro, né? Porque a gente vai precisar mudar de reunião. Mas, enquanto isso, vocês escolhem se vocês querem fazer primeiro via interface gráfica ou via linha de comando. É só vocês irem digitando aí no chat. E aí eu vou pegar uma média e aí a gente vai pelo que aparecer mais vezes aqui no meu chat. Eu acho que pode ir por linha de comando, né? O que vocês acham, Diego? gente? Oi? Por linha de comando? Desculpa. Por linha de comando? Ok, pode ser. Não tem como fazer ambos ao mesmo tempo. A gente vai ter que fazer um ou outro primeiro, né? Mas, Diego, a próxima reunião já tá marcada, né? Isso, eu vou mandar o link aqui no A gente chat. tem. Beleza. Mas assim, é bom que seja por linha de comando, porque muitos de nós aqui vão precisar automatizar esse processo, né? Então, não é só rodar um docking, muitas vezes a gente vai ter que automatizar várias execuções, né? Então, é bom a gente aprender por linha de comando. Beleza. Pode ser. Então, a gente começa quando a gente for para a próxima reunião. Pessoal, o link já tá no chat, tá? Pedi pra todo mundo clicar aí no link, que essa já vai se encerrar agora. Alô? Estão me ouvindo? Sim, estou ouvindo. Ah, legal. Sim, Então, sim. já pode dar prosseguimento. Todo mundo veio pra cá, né? Beleza. Vocês já estão vendo minha tela? Aqui já apareceu. Sim. Beleza, ótimo. Então vamos lá, vamos começar via linha de comando, né? O Diego deve ter mandado para vocês também, pediu para vocês instalarem o MGL Tools, né? Que é, na verdade, um pacote de scripts, né? Um pacote de ferramentas que nos ajuda em diversos passos dos trabalhos de atracamento molecular em geral. Então, ele tem scripts que preparam o receptor para o atracamento, preparam o ligante, fazem análises dos resultados de atracamento e assim por diante, tá? Dentro do MGL Tools, vocês vão ter uma pasta raiz, né, do MGL Tools, vamos dizer assim, que é essa aqui, que contém a pasta com os binários, os dados e assim por diante, e os pacotes que nós vamos utilizar, né, o MGL Tools Packages. Dentro desse MGL Tool Packages, tem outras pastas, e a que nós estamos interessados é esse Autodoc Tools, né, as ferramentas do Autodoc. E
dentro das ferramentas do Autodoc, nós temos a pasta com os utilitários, né? Então, dentro dessa pasta que nós vamos encontrar a maioria dos scripts que nos são de interesse aqui. No caso do trabalho de hoje, nós temos interesse em apenas dois, que é o script de preparação do receptor. Ele se chama Prepare Receptor 4, tá? E tem o preparador do ligante, que vai ser esse Prepare Ligand 4, né? Vocês podem copiar os dois, ou vocês podem utilizá-los a partir de todo o caminho do MGL2 Package. Geralmente, só para facilitar os comandos que eu vou digitar, eu copio esses dois scripts para minha área de trabalho. Ok? E aí, se vocês abrirem o terminal? Desculpa. Oi? Em qual pasta que esses Sim? scripts estão? Perdão? Tá, vamos lá. Na pasta raiz do vocês instalaram o MGL Tools, certo? Na pasta raiz do MGL Tools, tem esse MGL Tools Pack. Eu posso até copiar o caminho todo, mas tem esse MGL Tools Package. Entre nele, vai ter o Autodoc Tools. Entra nele novamente. Utilities 24. Tá, ok. Essa Vou pasta até copiar esse caminho. Uhum. Aí vocês veem aí no computador de vocês qual é o caminho exato, tá? Não vai ser exatamente esse mesmo caminho, né, gente? Mas a partir desse MGL Tools eu imagino que seja o mesmo endereço para todo mundo. Isso. Se a instalação foi o padrão para todo mundo, a partir do MGL Tools o caminho vai ser o mesmo. E, Rafael, qual que é a diferença desse Prepare Receptor e Prepare Receptor 4? Então, o Prepare Receptor, ele é uma versão anterior, sem o 4, né? É uma versão anterior que não, vamos dizer assim, não tem todos porque conforme o Autodoc foi evoluindo, eles tiveram que criar novos arquivos, novos scripts de preparação. Então, o Prepare Receptor o primeiro, ele funciona para as versões anteriores do Autodoc Vina, tá? E o Prepare Receptor 4 para as versões mais recentes, que é o que nós acabamos de baixar. Nós baixamos o Autodoc Vina, a versão mais recente, né? Essa Autodoc Vina aqui que vocês já devem ter extraído na área de trabalho de vocês. Aí a mesma coisa para o Receptor 4, né? Tem o Receptor 4 e tem o antigo. E para diversos outros scripts também. Tem script, inclusive, em teoria você não vai precisar automatizar. Tem alguns aqui que já automatizam para você o atracamento de várias moléculas quando você faz a triagem virtual e assim por diante. Beleza com todo mundo? Então, se nós abrirmos aqui o terminal na área de trabalho de vocês vão ver que esses scripts são bem amigáveis, né? Se você digitar, se vocês fizerem a instalação certinha do MGL Tools, vocês vão ter esse Python SH, né? Se vocês digitarem Python SH, que é um ambiente Python para utilizar o MGL Tools, e digitar o script que vocês querem, prepare, por exemplo, prepare ligand, e dar um enter, ele vai te mostrar como é que se utiliza esse script, né? O meu está demorando um pouquinho para mostrar, mas ele mostra aqui todas as opções, né? Então ele tem qual é a flag que você tem que indicar para colocar o arquivo do seu ligante, qual vai ser o nome do output e várias outras opções que nós vamos colocar aqui como no
no padrão do script mesmo, tá? Mas vocês podem, para trabalhos um pouco mais complexos, por exemplo, vocês podem indicar qual modelo de cargas que vocês vão utilizar para o ligante que vocês estão trabalhando, e para o receptor também, né? E várias outras opções interessantes, como que tipos quais hidrogênios que ele vai adicionar ou não, e assim por diante. Tá? Então, para fazer para preparar o ligante, nós vamos utilizar as opções padrão, né, do Prepare Ligand. Então, é bem simples, né? O Python é Prepare Ligand for -L para indicar qual é o arquivo do ligante. E aí eu vou preparar primeiramente o GNT. Então, gnt.pdb. E dá um enter. Só para ficar claro aí, pessoal, esse Python, o começo de vocês deve ser diferente, tá? Tem que ver como é que está descrito no seu sistema o Python. Como é que ele está registrado no PF. Isso. Então, alguns vai estar como Python, outros vai estar como Python 3, então vocês confiram aí qual que é a versão de vocês. Isso. E se rodou direitinho, deve aparecer um novo arquivo do seu ligante denominado, no meu caso aqui, gnt.pdbqt. Teve alguém que não conseguiu rodar até aqui? No meu não funcionou porque parece que ele requer o Python 2, né? Eu tô com o Python 3 instalado aqui. Não, mas você tem que ter o Python SH no seu computador, que é um ambiente do Python 2 no seu para rodar o script. Não? Se não, você pode simplesmente adicionar. Eu tô vendo aqui. Você pode fazer isso aqui, ó. Dentro do MGL Tools tem um arquivo chamado Python 2.7. Então teria que extrair ele e copiar ele. Não. Não, você pode ou usar dentro do MGL Tools, né? Do MGL Tools, dos binários do MGL Tools, ele tem um Python SH aqui, ó. Python SH. Tá vendo? Dentro do MGL Tools tem. Você pode usar esse Python SH, ok? Ou você pode adicionar esses binários no seu path. Foi o que eu fiz. Entendeu? Uhum. Diego? Não, tranquilo. Você vai rodar. Você não vai rodar Python 3 nem Python 2. Você vai usar esse executável aqui dentro dos binários do MGL Tools. Tá, mas como ninguém mais falou, eu vou acreditar que todo mundo conseguiu, menos o Diego, por enquanto. Porque eu acho que o Diego está usando o Mac, né? Não sei. Pode ser que dê um probleminha maior mesmo. Beleza, então o ligante foi preparado. Agora nós vamos preparar o receptor, que não é tão mais difícil. Em vez de utilizar o Prepare Ligand, a gente vai utilizar o Prepare Receptor 4, -R, e o nome do arquivo PDB que contém o nosso receptor. No meu caso aqui é rec.pdb. Dá um Enter. Tá vendo que ele carrega o Python Environment? E aí ele roda. Então aqui automaticamente ele vai adicionar as cargas específicas para o receptor, tanto para o receptor quanto o ligante, para que o Autodoc Vina possa trabalhar com eles. Ok? Beleza. Aqui apareceu para mim o rec.pdbqt. Se o de vocês está rodando tranquilo, deve ter aparecido para vocês aí
Se alguém não estiver conseguindo, pode colocar no chat. Eu estou acompanhando o chat aqui. Mais alguns segundinhos. Então, beleza, pessoal. O que nós temos aqui são todos os inputs que nós precisamos para fazer o atracamento, o atracamento molecular do receptor e para o ligante GNT, tá? Então, agora é simplesmente rodar o Autodoc Vina, né? O Autodoc Vina ele já vem como executável, né? Vocês baixaram e extraíram aí. Então, vocês podem simplesmente indicar o caminho para o binário do Autodoc Vina, que está dentro da pasta Autodoc que vocês extraíram lá no início, né? Bin e Vina. Então, no meu caso, é esse caminho aqui, ó. Eu extraí o Autodoc Vina dentro da minha pasta de trabalho, então eu só coloco esse caminho relativo aqui que ele já encontra o meu Vina. Tá? E ele também é bastante amigável. Se você simplesmente rodar o Vina sem nenhum argumento, ele vai te indicar como é a utilização do Autodoc Vina. Ok? E aí ele mostra aqui todas as flags que você pode utilizar, incluindo qual o nome do receptor, qual o nome do ligante. Ele tem a opção também, essa opção flex, que é quando você quer colocar alguns resíduos do receptor como flexíveis, e aqui o espaço de procura, né? Então, qual o tamanho, qual o espaço tridimensional, em qual espaço tridimensional que ele vai procurar, tá? Nesse momento, a gente vai utilizar as opções padrão do Autodoc Vina, tá? Mas na hora que nós formos trabalhar com a parte de interface gráfica, vocês vão entender melhor o que são cada um desses parâmetros, tá? Então, vou rodar aqui o Vina para mim, tá? Então, para indicar o receptor, eu coloco o caminho do Vina, --receptor, e o nome do arquivo que foi preparado do receptor, que no caso é rec.pdbqt, né? Que é o arquivo preparado. --ligand gnt.pdbqt. Tá? E aí ele precisa de alguns parâmetros da caixa de docagem, ou seja, onde que ele vai tocar, né? Eu vou colocar aqui os tamanhos que eu já tenho, tá? Vou até enviar para vocês também. Mas na hora da parte da interface gráfica, eu vou mostrar para vocês como esses números são obtidos, tá bom? Então, na hora para indicar o center X, né? --center X, 22.50. E aí eu vou repetir tanto para Y quanto para Z. Center Y, o mesmo número. Center Z, o mesmo número. E aí eu preciso também indicar o tamanho. Então, size X, no caso é -9.94. Size... não, desculpa. O centro o centro de X, que é -9.94. 94. O center de Y é -43.49. E o centro de Z
é 30.29. E aí o size de x é de 22.5. E a mesma coisa para o size menos size y e menos size z, tá? Aqui eu coloquei todos os parâmetros no terminal, mas existe também uma opção do Autodoc Vina em que você insere esses argumentos diretamente de um arquivo de configuração. Então, vai do que vocês preferirem. Se vocês forem criar um arquivo de configuração, vocês podem simplesmente criar um novo arquivo. Por exemplo, eu vou colocar conf.txt, abrir esse arquivo num editor de texto e adicionar esses parâmetros nesse arquivo. E aí, nesse caso, no arquivo na linha de comando, vocês não precisam indicar cada parâmetro um por um. Vocês podem simplesmente colocar "-conf" e o nome do arquivo de configuração. Ok? Aí vai da preferência de vocês. Eu vou deixar aqui aberto um pouco como ficou minha linha de comando, aumentar um pouquinho, para vocês verem bem. Tá? E aí, assim que todos fizerem, a gente pode rodar o Autodoc Vina. Alguma dúvida até aqui? Você vai explicar mais tarde o que são esses valores aí? Na parte da interface gráfica vai ficar bem mais claro. Ok, então vou deixar a pergunta para mais tarde, então. Tá bom. Beleza, pessoal. Então, quem já colocou aí, pode dar um Enter. No meu deu um problema aqui. Tá. O tamanho... Não existe tamanho negativo, né? 22,50. O meu aqui já está rodando. Por aí tá tranquilo? E aí ele já coloca aqui na própria linha de comando os resultados, né? Pronto, o atracamento já foi realizado. Imagino que foi mais rápido do que vocês imaginavam, né? Mas agora sim, ele já retorna aqui os 9 principais modos. No caso, o padrão dele é retornar 10, né? Mas ele vai retornar apenas os 10 principais modos de ligação do seu ligante no receptor da sua proteína. Ele vai tentar retornar até 10, mas nesse caso aqui ele só conseguiu encontrar 9, né? E o score de cada um desses modos. Então, o primeiro modo teve um score de menos 9,7, ou seja, o melhor ranqueado, né? Logo depois vem um com menos 8 e assim por diante. E a gente pode abrir, vou deixar esse terminal aqui do lado. Aqui. E vou abrir um outro com o PyMol para a gente ver. Então, quem tiver o PyMol aí instalado, abre um PyMol no seu próprio, na área de trabalho, né? E você abre o seu receptor. Então, PyMol rec.pdb para a gente ver os resultados estruturalmente, né? Então, pymol.rec.pdb. Aí aqui eu tenho o meu receptor. E aí eu vou abrir aqui também o meu resultado. Quem é o meu resultado? É esse... Cadê?
aqui, gnt_out.pdbqt, né? Esse aqui contém as coordenadas da galantamina atracada dentro do sítio ativo da minha proteína. Então, se eu abrir aqui, ela vai aparecer aqui dentro do sítio ativo da proteína. Então, como referência, eu vou abrir também aquela galantamina cristalográfica, ou seja, aquele ligante que a gente extraiu lá do PDB 4Y6, para vocês verem que aqui no meu caso, o ligante em magenta é a estrutura cristalográfica, ou seja, é o dado experimental, e a estrutura em ciano é a galantamina que foi atracada, é a melhor pose da galantamina. E aí vocês podem ver que as duas poses são muito parecidas, ou seja, o Autodoc Vina conseguiu reproduzir a mesma pose da galantamina cristalográfica, né? Então, isso indica que esse programa é uma indicação muito boa de que esse programa trabalha bem, funciona bem para esse sistema aqui, né? Rafael, só para confirmar, o que você fez foi um processo de redocking, né? Nesse caso, sim, para a galantamina é um redocking, porque eu simplesmente peguei a galantamina que estava na estrutura cristalográfica e inseri e fiz o docking dela novamente na estrutura cristalográfica do receptor. Porém, nós não vamos, tecnicamente, nós não vamos fazer a mesma coisa para caramina ou para sanguinina, né, Então, que são os outros dois ligantes. Isso que você fez é uma etapa de teste para testar o programa. Então você sabia que ela estava aí. Qual que é? É a magenta ou é a ciano? Azul ou a rosa? Que era o ciano, o magento é o cristal que já estava aqui. Tá, então o magenta você já sabia que ele estava aí. E aí o que você fez? Você tirou ela do arquivo, deixou ela em branco, deixou sem o ligante, e aí você usou o docking para encaixar ela lá. E aí quando você viu que ela encaixou, você comparou a original com a experimental, em sílico, né, que você fez. E aí você viu que ficou uma em cima da outra. Então você viu que o programa funciona. Isso. Giovana, pode falar. Isso é uma das maneiras que a gente pode avaliar se o programa funciona, né? Mas nem sempre a gente tem a estrutura cristalográfica do ligante, né? A gente nem sempre tem o dado experimental. Então, quando isso acontece, aí a gente tem que fazer outros tipos de avaliação, tá? Mas nesse caso aqui, felizmente, nós tínhamos os dados experimentais. Pode falar. Tá tranquilo para todo mundo? Tá tranquilo. Rafael, deixa eu só perguntar uma coisa antes de você passar para frente. Eu não sei se eu perdi. E o último arquivo que você abriu com o melhor modelo, o programa disponibilizou só ele. E se eu quiser avaliar os outros modelos? Ou ele disponibilizou outros arquivos com outros modelos? Você quer dizer as conformações retornadas pelo Vina? Isso. Eu não sei se eu perdi. Isso, então. Eles estão todos aqui nesse arquivo, nesse que a gente abriu no PyMol. Se você olhar aqui no objeto GNT_out, você vai ver que tem 1/9, né? Ah, tá. Isso significa que ele está mostrando agora o primeiro, a conformação mais favorável, tá? Mas se você quiser ver as próximas, você pode vir aqui na parte inferior à direita do PyMol e clicar aqui. Aí ele muda para o segundo mais favorável. Lembra que é o ciano, né? O ciano é o que foi atracado, tá? Então, eu posso mudar do primeiro para o segundo, para o terceiro e assim por diante. E aí ele vai me mostrando todos os modos, o que você quer dizer, na verdade, é modo de ligação que ele retornou, que o Autodoc Vina retornou para você. Desde o primeiro, que é o mais favorável, até o 9. Porque eu estava acostumada... Conseguiu encontrar aí? Consegui. Os outros programas que eu usava vinham vários arquivos. Aí eu estava acostumada a abrir um por um. Aí por isso que eu perguntei. E aí, se você abrir o pdbqt.out aqui, você vai ver que estão todos eles dentro do mesmo arquivo. Então tem o modelo 1,
que são essas coordenadas, o modelo 2, o modelo 3 e assim por diante. Beleza? Tá ótimo, obrigada. Uhum. Mais alguém? Então, ok. Nós fizemos isso para a galantamina, né? Vamos repetir agora, só que para um dos outros dois ligantes. Vamos começar pela sanguinina. Então, vamos repetir isso agora na interface gráfica, né? Então, eu fecho aqui, vou fechar o Paimol, vou colocar esses arquivos todos em uma nova pasta chamada GNT, com os resultados do GNT, né? Na verdade, nem precisa, não vou fazer isso. Vou colocar todos os resultados aqui mesmo. Tá, então, primeira coisa, abrir o Paimol novamente, porque nós vamos utilizá-lo como interface gráfica. Paimol, rec.pdb, né, para abrir o meu receptor, e sng.pdb, para abrir o ligante que eu vou docar agora. Abre o Paimol, ok. E aí vocês o Paimol tem um plugin para o Autodoc Vina que permite você fazer o atracamento, todo esse processo que foi feito via linha de comando, só que via interface gráfica, né? Só que para instalar antes disso, né, para instalar vocês precisam abrir o Paimol como administrador, né? Então sudo Paimol, vou abrir o Paimol como sudo, né? Então venho aqui, abro o Paimol como sudo, plugin, e venho aqui em Plugin Manager. E aí, no Plugin Manager, você pode vir aqui em Install New Plugin, beleza? E aí, procurar pelo Autodoc Vina aqui. Deixa eu ver. Eu copiei a URL do plugin da Autodoc Vina aqui em algum lugar. Deixa eu colocar no chat para vocês. Autodoc Vina. Aqui. Aí, assim que vocês copiarem esse link aqui para a URL, vocês simplesmente clicam em Fetch, que ele vai recuperar o plugin e instalar automaticamente para você o plugin do Autodoc no seu Paimol. Okay? Aí ele vai aparecer aqui em plugins instalados como 2.1.1. Beleza? Como o meu aqui já está instalado, eu não vou clicar em Fetch. Beleza. Assim que vocês fizerem isso, vocês podem fechar o Paimol e agora abrir sem ser sudo, né? Paimol. E aí, depois que vocês abrirem agora uma nova seção do Paimol, vocês também abrem o seu receptor, rec.pdb, e o ligante que vocês querem docar. Eu vou deixar vocês livres aí. No meu caso, eu vou docar o sng.pdb. Open. Beleza? Tá aqui a sanguinina e o meu receptor. Aí, para iniciar o atracamento via o plugin do Autodoc Vina, vem aqui em Plugin,
Legacy Plugins, e aí vai aparecer o Autodoc Vina se vocês conseguiram instalar ele aí tranquilamente. E aí ele vai abrir a interface gráfica do plugin do Vina. Ok? Geralmente, quando você abre essa interface gráfica, ela tem aqui os caminhos dos programas, né, que você vai colocar, só que ele não aparece todos os caminhos que você tem que configurar. Então você tem que arrastar um pouquinho aqui para baixo para mostrar todas as opções. E aí ele vai te pedir quais caminhos ele vai te pedir. Primeiro, o caminho para aqueles utilitários do Autodoc Tools, né? Que é exatamente aquele mesmo caminho onde nós encontramos tanto o Prepare Receptor 4 quanto o Prepare Ligand 4, né? Então vocês colocam esse caminho ou vocês podem procurar esse caminho via interface gráfica aqui, né? Então, a primeira coisa que vocês devem fazer é indicar qual é esse caminho para o plugin do Autodoc Vina, ok? No meu caso, vou até copiar aqui para mostrar para vocês, mas lembrando que o caminho pode ser um pouco diferente para vocês aí, tá? No meu computador, o caminho é esse aqui. Beleza? Aí ele pede também o caminho para o executável do Vina, que é o mesmo caminho que nós colocamos lá na linha de comando para executar o Vina, né? Então ele só quer saber onde é que está esse Vina, o mesmo Vina que nós executamos anteriormente. Beleza? E por último, tem o Working Directory, né? Ou seja, a pasta onde ele vai escrever os resultados do Autodoc Vina. E aí existe também as outras duas opções, que são o AutoGrid e o Autodoc 4, que são, na verdade, vocês só vai utilizar se você for utilizar o Autodoc para fazer o atracamento. No caso aqui, a gente só está utilizando o Vina, então nós só vamos indicar o caminho para o Vina. Para os outros dois, nós não precisamos indicar. Ok? E aí vocês podem salvar a configuração do plugin e ir para o Grid Settings. Tá? Aqui, nesse momento, que nós indicamos qual é a caixa de docagem que nós indicamos via linha de comando. Lembra lá quando nós indicamos o centro de X, o centro de Y, o centro de Z e os tamanhos? Essa é a configuração onde nós indicamos a caixa de docagem. Acho que fica mais fácil se vocês verem com os próprios olhos o que é uma caixa de docagem, né? A primeira coisa que eu vou fazer aqui é abrir a minha galantamina cristalográfica. Por quê? Minha galantamina cristalográfica vai servir como referência para eu posicionar essa caixa de docagem. Beleza? Então, eu abri a GNT aqui. E aqui no meu plugin, eu posso indicar que o centro da minha caixa de docagem vai ser justamente essa minha galantamina. Então, eu coloco aqui Selection, entre aspas, GNT, ok? E dou um Enter. E o que vai aparecer? A minha caixa de docagem centralizada na minha galantamina que eu acabei de abrir. Por que eu estou utilizando ela como referência? Porque essa é a galantamina cristalográfica, ou seja, aquela que está dentro do sítio ativo da minha proteína, ou seja, ela está justamente dentro do sítio que eu tenho interesse de docar a minha sanguinina, né? Então, eu indico para o Autodoc Vina
centralizar a caixa dentro da minha galantamina cristalográfica, mas eu poderia fazer isso com qualquer outra seleção também. Se eu tenho uma tríade catalítica de interesse, eu poderia indicar quais são os resíduos, o número dos resíduos que dessa tríade catalítica. Aí ele ia centralizar a caixa dentro, no centro dessa tríade. E assim por diante, tá? Eu não sei se ficou claro. E aí, com a caixa já feita, ele... Por que você está criando essa caixa? Qual que é o objetivo dela? Qual o objetivo da caixa, né? Vocês viram lá no slide que a gente precisa fazer uma discretização do espaço tridimensional para evitar, né, que você tenha infinitas posições do ligante no espaço tridimensional. Então, essa é um dos porquês que a gente está criando essa caixa. Porque é dentro dessa caixa que ele vai criar as grids, onde você vai discretizar o espaço. Segundo, porque para evitar custo computacional desnecessário. Você não precisa docar o seu ligante em toda a proteína. O seu sítio de interesse, eu vou até mostrar aqui em superfície. O seu sítio de interesse é só esse aqui, é só esse buraquinho. Você não precisa docar o ligante em toda a proteína. Isso seria um custo computacional desnecessário. Então, aqui você limita que o Autodoc Vina você limita o espaço em que o ligante é atracado. Ok? Essa imagem ficou bem legal, dá para ver todo mundo saber por que ele está encaixando, por que ele escolheu essa posição da caixa, né? Então ficou bem legal mesmo, Rafael. Era isso mesmo que eu queria ouvir. Tá, e aqui na interface gráfica você tem uma facilidade maior de reposicionar essa caixa. Então, se você vier aqui no centro da caixa, né, Grid Center Coordinates, você pode mover a caixa no eixo X. Não sei se vocês conseguiram ver aqui. Vou tirar a superfície para vocês verem melhor. Receptor, Hide, Surface. Então, eu posso mover a caixa no eixo X. Ela está indo para frente e para trás, vamos dizer assim. No eixo Y, para a direita e para a esquerda, nesse caso aqui, né? E no eixo Z, para baixo e para cima. E aí vocês podem reposicionar a caixa de maneira a fitar melhor aquele seu sítio de interesse. E aí vocês podem também aumentar... Sim? Por que você escolheu esse tamanho de caixa? Você botou 22.5 nos três valores. Por que isso? Então, o tamanho ele vai depender também do tamanho do seu sítio ativo. O 22.5 foi o tamanho que eu encontrei que ele conseguia, vamos dizer assim, abranger todo o sítio ativo, todo o sítio que eu tenho interesse de docar. Mas esse valor vai depender de sítio para sítio. Se você tiver um sítio mais largo, você vai ter que aumentar o tamanho da caixa. Se você tiver um sítio ativo mais profundo, você vai ter que aumentar o eixo Z e assim por diante. Ok? Então, o tamanho da caixa vai depender de sítio para sítio. Ok? E aí, o interessante da interface gráfica é que você pode salvar o arquivo de configuração. Se você vier aqui na parte de config file, você pode salvar para utilizar na linha de comando depois. Então, em vez de colocar todos esses parâmetros aqui, você pode salvar como um arquivo de configuração, já com todos esses valores já prontos para você. Aí você na linha de comando, você só indica os valores, só indica esse arquivo de configuração, né? E outra coisa interessante é que você só vai precisar de um arquivo de configuração
por vez que você vai rodar, por ligante que você vai atracar em um mesmo receptor. Porque se você for trabalhar com o mesmo sítio de um receptor, os parâmetros da caixa de atracamento não vão mudar. A única coisa que vai mudar é o ligante. Então você pode utilizar esse arquivo de configuração para quantos ligantes forem necessários. Ok? E por isso que a interface gráfica é importante também, porque ela te dá uma visão melhor de como posicionar essa caixa. Ok? Então, eu acho que em qualquer trabalho de atracamento molecular, pelo menos uma vez você vai ter que vir na interface gráfica para posicionar essa caixa de docagem. Ok? A única forma programática que eu consigo pensar para fazer o posicionamento da caixa de docagem é, por exemplo, selecionar todos os átomos em volta de uma determinada referência, né? No meu caso aqui a referência foi a galantamina cristalográfica, e gerar uma caixa que abranja todos esses átomos em volta dessa referência, por exemplo, em volta de 10 angstroms ou de 20 angstroms. Mas, por experiência própria, eu devo dizer que isso nem sempre funciona, tá? Não funciona para todos os sistemas, porque às vezes você tem um sítio que tem um formato um pouco mais diferente, que apenas um tamanho radial, vamos dizer assim, em volta de uma referência, às vezes não é suficiente para fitar todo o sítio ativo, ok? Bom, eu imagino que depois de todo esse falatório, todo mundo já deve ter conseguido chegar nessa parte aqui, já deve ter feito a caixa de docagem, né? E agora é só realizar a preparação do receptor e do ligante, né? Então você vem aqui na aba receptor, clica em REC, Generate Receptor. Aqui ele está fazendo exatamente o que nós fizemos na linha de comando quando nós utilizamos o script Prepare Receptor, né? Prepare Receptor 4. Só que via interface gráfica. Pronto. Ele demora um pouquinho, mas o receptor já foi gerado. Agora eu venho na aba Ligands, seleciono o ligante que eu quero gerar, Generate Ligands. É a mesma coisa novamente, só que para o script Prepare Ligand 4. Ele demora um pouquinho também. Pronto. No meu aqui já foi preparado. E aí, pronto. Agora é só realizar o atracamento, né? Você vem aqui na aba Docking, Write Fina Input Files, ele vai criar o arquivo de input, que inclusive você pode utilizar para a sua linha de comando também, tá? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Ele já tem o arquivo de configuração que você pode utilizar no seu, na sua linha de comando. E aí ele vai utilizar esse arquivo escrito para rodar o Vina. Aí, para rodar o Vina é só clicar no botão Run Vina, obviamente, né? E aí ele vai rodar o Vina via interface gráfica aqui para vocês. Exatamente como foi feito na linha de comando também. Aí demora um pouquinho, dependendo da potência do computador, vai demorar mais ou menos, tá? O Vina não é o programa, é um programa bem rápido, mas não é não é o mais rápido de todos. Geralmente o mais rápido é o Dock 3.7, tá? Mas também ele não é, existem programas bem mais lentos, né? Que nem o Dock 6 é um programa bem mais lento do que o Vina, geralmente. Alguma dúvida enquanto está rodando aqui? Todo mundo está conseguindo acompanhar? Estou acompanhando. Uhum.
Demora assim mesmo? Demora assim mesmo? Na linha de comando foi mais rápido, né? É. Será que ele deu algum erro, alguma coisa assim? Eu- Agora tá. eu acho que eu não tinha clicado. Não sei. É. Ué. Bom, em teoria não deu erro nenhum. Tinha testado hoje de manhã, tinha dado certo também. Ver. Ele não está conseguindo ler o input? Não sei, ele travou na hora de ler o input. Ué, tá travado. Uma dica. E é por isso que a gente sempre faz via linha de comando, né? Uma dica é você tentar pegar esse arquivo de input que ele gerou aí pra você e tentar rodar com ele. O que você acha? Uhum. Sim, mas aí eu ia mostrar de novo rodando via linha de comando, Ah, né? legal. Acho mais jogo tentar, né? Bom, eu vou tentar rodar também vou tentar refazer aqui e rodar com a própria galantamina, né? Que a gente viu que rodou via linha de comando. Vamos ver se é algum problema do plugin ou se é algum problema com o ligante, que foi a única coisa que nós mudamos, né? De um para o outro. Então, pymol rec.pdb, gnt.pdb, plugin, então, ok, grid settings, enter, receptor. Alguém rodou aí? Ou foi só comigo que deu o problema? O meu foi, Rafael. O seu foi, né? Foi ou não foi? Eu não entendi. Alô? Não, o meu rodou já. O seu rodou. Então o problema foi só comigo aqui, infelizmente. Right. Cliquei no botão errado. Tá. Tá, o meu não conseguiu rodar também aqui, não. Até achei o Ô, problema. Rafael. Uhum. Rafael, substituiu o arquivo do Sim. receptor pelo aquele que você preparou na linha de comando. Acho que era isso. Tava dando erro. Aham. Alguma coisa na preparação do receptor. Sim, eu achei qual foi o problema. Na verdade, eu estou abrindo o 4Y6, né? Que é, na verdade, o PDB que a gente abriu lá. Achei qual o problema. Bom, mas se você conseguiu rodar aí, já sei que o problema não é no ligante, né? Foi simplesmente eu errei o receptor aqui que eu estava rodando. Mas, em teoria, o que você vai obter depois de rodar via interface gráfica é exatamente a mesma coisa que você obtém quando você roda via linha de comando, tá? A única coisa que muda é que você consegue abrir mais facilmente, vamos dizer assim, mostrar mais facilmente o resultado, né? Você consegue mostrar os modos de interação um pouco mais facilmente. Mas via linha de comando também não foi muito difícil, né? Então, pessoal, a minha ideia aqui era deixar vocês rodando como vocês quisessem, tanto via interface gráfica quanto via linha de comando, os demais ligantes, né, tanto a licoramina quanto a sanguinina, para a gente comparar os resultados no final, quanto
a licoramina atracou melhor ou pior que a galantamina, e assim por diante, tá? Mas pelo que eu estou vendo, a gente não vai ter muito mais tempo, né? A não ser que o Diego abra uma outra reunião. Mas eu não sei se vocês estão dispostos a continuar, né? Mas mesmo que a gente não continue, o que eu sugiro para vocês treinarem, né, é fazer isso tanto para a sanguinina, fazer a mesma coisa que nós fizemos para a sanguinina e para a licoramina, e comparar os resultados. Eu vou deixar até aqui no chat os valores de C50 para cada um deles, para vocês tirarem as suas próprias conclusões. Rafael, tá? se tiver disponibilidade, eu posso abrir mais uma reunião aqui. Tá, a gente pode então fazer o seguinte. A gente volta daqui meia hora, talvez, ou uma hora. Vocês vão trabalhar aí, a gente volta daqui meia hora e vê. Reunião da bioinformática, eu acho, às 2 horas. Ah, tá. Então não vai dar tempo, né? Não, teria que Mas ser agora. então a gente pode. Agora? Você tá com disponibilidade agora? Mas a ideia agora era vocês trabalharem, fazerem o atracamento dos demais ligantes, entendeu? Não tem muito como. Assim, já sei. Então, abre uma outra reunião e aí vocês vão fazer o atracamento dos demais ligantes e eu vou tirando dúvidas conforme elas forem aparecendo. O que acha? Por mim pode ser. O que vocês acham, pessoal? Pode. Manda aí. Eu vou encerrar a gravação aqui, então. Eu vou abrir Beleza, uma nova reunião. Beleza. Então, é isso só para ficar registrado aqui na gravação. Rafael, muito obrigado. Sua palestra foi muito inspiradora. Acho que ajudou bastante, né? E a gente vai continuar aqui no outro chat, mas eu vou encerrar aqui a gravação. Então, muito obrigado mais uma vez. Beleza. Até mais. Nada. Beleza. Então,